Oi pessoal, repara não que eu tô aqui na mesma roupa, porque eu tô gravando esses vídeos numa tacada só, que tá tudo fresco aqui na minha cabeça, eu preciso falar. Brace yourselves, que hoje a gente vai falar sobre Blade Runner 2049. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Blade Runner 2049 é a sequência do clássico, famoso, incrível Blade Runner Caçador de Androides, que se passava em 2019, e esse novo filme se passa 30 anos depois. Eu achei muito legal que o estúdio da Warner não só contratou um puta diretor, que é o Denis Villeneuve, mas ele também disponibilizou num site que eu vou deixar aqui o link na descrição, com uma cronologia do que se passou nesses 30 anos entre o primeiro e o segundo filme. Além dessa cronologia em texto, eles também convocaram 3 diretores diferentes para desenvolverem 3 curtas-metragens, dramatizando e ilustrando um pouco esses acontecimentos. Os vídeos são bem legais, eles estão em inglês, eu não vi nenhum lugar ainda que tenha achado ele traduzido, mas se você colocar pra dar play lá, dá pra entender um pouco da história só pelas imagens. Mas eu vou dar uma passada mais ou menos no que aconteceu. Em 2020, a Tyrell Corporation lança a linha de replicantes Nexus 8, diferentes dos replicantes Nexus 6. Esses novos replicantes não têm tempo de vida pré-determinado, e eles também têm implantes oculares que facilitam a sua identificação. Em 2022 tem o que eles chamam de blackout, que é bastante mencionado nesse segundo filme, que foi basicamente um pulso eletromagnético que explodiu em alguma parte dos Estados Unidos, deixando a cidade sem energia por semanas. Todos os dados eletrônicos foram corrompidos, a bolsa quebrou, o suprimento de alimentos se tornou escasso, foi o caos. E a principal teoria colocava a culpa nos replicantes. Em 2023 ocorre a proibição dos replicantes. As autoridades do governo criam uma lei que proíbe por tempo indeterminado a produção de replicantes. Os modelos Nexus 6 acabaram sendo desativados por conta do seu tempo de vida de 4 anos e os modelos Nexus 8 deveriam ser aposentados. Aqueles que conseguiram fugir, fugiram, se esconderam. Em 2025, o cientista Neander Wallace, que é interpretado pelo Jared Leto, ele é responsável por avanços pioneiros no campo dos alimentos geneticamente modificados. Ele compartilha suas patentes de graça, o que erradica a fome e acaba com uma crise global. A empresa dele, que é a Wallace Corporation, se expande pelo mundo e pelas colônias fora da Terra. Em 2028, o Wallace compra o que restou da Tyrell Corporation, que foi aquela empresa que lançou os replicantes, depois que ela vai à falência. Na década de 30, o Wallace faz melhorias genéticas e utiliza aquele método da Tyrell de implantar memórias falsas para tornar os replicantes mais obedientes e controláveis. Em 2036, a proibição de replicantes é revogada e o Wallace lança no mercado os replicantes Nexus 9, que são os replicantes perfeitos. No começo dos anos 2040, o Departamento de Polícia de Los Angeles aplica alguns recursos adicionais e incrementa sua unidade de Blade Runners, que tem a tarefa de localizar os replicantes legais e aposentá-los. E chegamos em 2049, que é o ano em que o filme se passa, 30 anos depois dos eventos do primeiro Blade Runner. E assim, as mudanças climáticas pioraram ainda mais o planeta, as cidades da Terra estão ainda mais inabitáveis e cheias de doenças e pobreza, e os humanos que não têm condições de deixar a Terra são deixados para trás. Não existe mais comida fresca e as pessoas sobrevivem daqueles alimentos geneticamente modificados da empresa da Wallace Corporation. No início do filme a gente conhece o Agente K. Ele é um replicante e, ironicamente, ele trabalha como Blade Runner, caçando e aposentando outros replicantes. O filme se inicia assim, mais uma segunda-feira na vida do Agente K. Ele encontrou um replicante ilegal, um Nexus 8, e aposentou ele, matou ele e tal, tudo certo. Mas na fazenda desse replicante, ele encontra umas coisas meio esquisitas. Ele encontra um caixão que tem somente a ossada do que parece ser uma mulher. Quando ele leva para o laboratório e começa a investigar, eles descobrem que a causa da morte dessa mulher foi um parto, que ela morreu durante um parto. E eles descobrem também que ela era, pausa dramática, uma replicante. A chefe de polícia, que é interpretada pela Robin Wright, fica desesperada e quer abafar o caso. Porque assim, como assim replicantes são capazes de gerar uma vida? Que loucura! Então eles são como seres humanos? Ela só pensa em manter a ordem e ela quer abafar esse caso. Afinal, onde está essa criança que nasceu? Ele visita a Wallace Corporation e quando ele vai olhar nos arquivos para identificar quem foi essa mulher, ele descobre que ela foi a Rachel, do primeiro filme, que terminou o filme fugindo com o agente Deckard. Confesso que eu fiquei um pouco triste de saber que ela morreu. Mas isso levanta uma bandeirinha vermelha na Wallace Corporation. O que o dono dessa empresa quer? Ele quer dominar a galáxia, ele quer a dominação mundial. E para isso ele precisa de muitos mais replicantes. Ele ainda não consegue produzir eles em massa. Então o ideal para ele seria que eles procriassem, criassem uma nova raça de escravos.
e eles começam também uma caçada para encontrar onde essa criança foi parar. O agente K finalmente chega no nosso glorioso Harrison Ford, que volta no papel de Rick Deckard, e descobre que eles de fato tiveram uma filha. Mas que como eles estavam sendo caçados, eles fizeram de tudo para esconder essa criança, tanto que o Deckard nem conheceu o próprio filho. A essa altura, o agente K está desconfiado que ele é essa criança, por conta de algumas memórias que ele tem, que ele acreditava serem falsas, mas quando ele encontra uma evidência de que aquela memória realmente foi de alguém que esteve vivo, ele entra nessa paranoia, nessa pilha de que ele é essa criança. Nessa altura do filme eu tava pensando, putz, que bosta. No primeiro ato já revelaram um negócio que podia ser um puta plot twist. Já fiquei, putz, cagaram o filme. Não acredito. Mas eu não estava contando que o filme ia ser tão bom. Lembra que eu falei que a Wallace Corporation estava na cola do agente K porque estava caçando essa criança também? Pois é, eles chegam lá, explodem tudo, pegam o Harrison Ford, levam embora e deixam o K lá jogado. Você fica, caralho, mas esse cara não é importante? Eles não sacaram que esse cara é a criança? Ele é resgatado por um grupo de replicantes que a gente descobre que está montando um exército. Os replicantes estão criando uma resistência. Eles querem lutar para deixar de ser escravos. E é nesse momento que ele descobre que ele não é a criança, que essas memórias foram de fato implantadas. E ele conheceu essa criadora de memórias. Mas ela passou batido lá no começo do filme. Eu mesmo tinha até esquecido dela. Mas é ela que tá numa identidade secreta lá. Ela trabalha pra Wallace Corporation, criando memórias pros replicantes. Ela é uma das melhores. E a gente descobre que ela é a criança e não a agente K. Aí essa galera de replicantes rebeldes que estão se organizando falam pra ele, cara, você tem que ir lá e matar o Deckard, porque o Wallace tá com o Deckard e eles vão chegar aqui na gente, vão descobrir todo o nosso plano, vão matar a filha do Deckard e vai dar ruim. O agente K tá todo meio lascado lá, porque ele tomou um pau do pessoal do Wallace, mas ele vai atrás do Deckard. E aí, aquela puta cena de ação e tal, aquela luta, aquela agonia, até que ele consegue resgatar o Deckard, mata lá a capanga do Wallace e leva o Deckard pra conhecer a filha dele. Mas nessa, ele se machucou bastante e, pelo que eu entendi do filme, ele acaba morrendo. Porque assim, eu gostei muito mesmo. Vamos lá, quais são os aspectos positivos desse filme? Eu acho que no primeiro Blade Runner, o universo era bem pequeno, né? Eles estavam com o orçamento meio estourado e eles não podiam criar um grande universo, grandes maquetes, grandes coisas. Então era um universo meio limitado. Você via ali as vielas e os prédios e tal, mas era uma coisa pequena, você não tinha uma dimensão do mundo. E uma coisa que esse segundo filme fez incrivelmente bem foi ampliar esse universo de Blade Runner. Então tem tomadas assim super amplas, né, dos prédios, da cidade, das fazendas, dos alimentos geneticamente modificados. Mostra a cidade de Los Angeles, que é bem parecida com o que a gente viu no primeiro filme, mas também mostra Las Vegas, que é uma cidade que está radioativa e praticamente inabitada. São cenários muito distintos, mas que te dão uma dimensão do quão inóspito nosso planeta tá. E quanto a situação deles é terrível. Tinha momentos assim que eu até esquecia que esse era o novo filme, sabe? Ele adaptou muito bem o universo que a gente vê no primeiro Blade Runner. Outra coisa que eu gostei bastante também foi do interesse amoroso do Ryan Gosling, que é o agente K. Não ser uma mulher, ou uma humana, ou uma replicante. Ela é um holograma. Mas ela é um holograma que ele trata como se fosse uma namorada, uma amante, uma esposa. Porque ela emite opiniões, ela conversa com ele, ela interage com ele como se ela existisse de fato, como se ela tivesse emoções. Eu acho que isso só reforça o quão solitário é viver nesse ambiente. Sabe, ele tá lá dando um beijo ali na Joy, que é o nome do holograma dele, e aí chega uma mensagem, sabe? E o holograma fica lá travado, tipo, e ele para assim, fica olhando, tipo, ele percebe, né, o quanto aquilo... Nada daquilo é real de fato, né? Apesar de ele estar tão envolvido naquela relação que ele desenvolveu, o que me lembrou, assim, imediatamente o filme Ela, né? Que trouxe essa perspectiva de relação que a gente tem com uma tecnologia. Eu amei também a forma como eles resgataram os personagens do primeiro filme. Foi, assim, bonito e sutil e emocionante. Eu gostei do fato de que eles reforçam essa discussão e esse questionamento sobre o que é ser humano, porque os replicantes são para todos os efeitos humanos, mas eles não são vistos como humanos, eles são ferramentas. E ao introduzir essa capacidade deles procriarem, deles gerarem uma vida, isso indica que eles também são uma vida. E o fato deles estarem se organizando para se rebelarem mais uma vez, faz você assim torcer por eles. Ou seja, esse novo filme reacende todos aqueles questionamentos que foram feitos no primeiro filme, mas com uma densidade e uma complexidade assim
muito bem tratada, sabe? De uma forma muito elegante, de uma forma muito delicada. O filme tem 2 horas e 44 minutos e eu não senti a hora passar, mesmo. Eu vi algumas críticas que eles estavam reclamando que o filme é um pouco lento, que o filme é bem desenvolvido, mas que demora um pouco pra acontecer as coisas, assim. E eu fui preparada pra sentir isso, pra sentir, assim, esse cansaço, essa lentidão. Não senti. Eu tava totalmente engajada e instigada ali. Cada cena eu ficava me perguntando o que ia acontecer na próxima cena, tipo, nada é óbvio, sabe? Não tem muitos clichês nesse filme. E apesar de ser um filme longo, eu não consigo pensar em cenas que possam ser cortadas, porque tudo é muito importante pro desenvolvimento da história e dos personagens. Cara, acabei de chegar do cinema e eu quero assistir de novo, porque, tipo, eu sinto que eu não consegui absorver tudo, sabe? Eu espero que tenha uma sequência. Eu sei que é muito fanservice pedir uma sequência, porque, tipo, foi um filme com um roteiro tão bem escrito, tão redondinho, sem deixar nenhuma ponta solta. Mas eu super espero que tenha uma sequência. Tipo, eu adoraria ver os replicantes se revelando e como ia ser esse universo, sabe? E que papel esse replicante evoluído que foi fruto de uma gestação vai ter nessa disputa, nessa guerra. Eu adorei. Pra mim é um filme 10. Eu acho que ainda preciso digerir um pouquinho, assistir mais uma vez, mas assim, eu acho, se não melhor, eu acho assim tão bom quanto o primeiro, sabe? Como sequência, eles fizeram um trabalho assim primoroso de trilha sonora, que no primeiro filme se tornou aquela coisa super clássica, tal. Nesse segundo filme é uma trilha sonora diferente, mas ela tem a mesma pegada, sabe? Você sente que você tá dentro daquele universo ainda. Você não sente que é uma coisa diferente. Cara, até a trilha sonora foi incrível, sabe? Só vão assistir, sabe? Vão assistir, vão mais de uma vez assistir. Eu gostei muito, sabe? Eu não consigo pensar num ponto negativo desse filme. Ficção científica é um tema pelo qual eu sou apaixonada e eu espero que vocês gostem e que vocês peçam mais vídeos, porque nesses 2 vídeos eu tava igual um pinto no lixo. E é isso por hoje. Deixa o seu like aqui no vídeo que ajuda a divulgar o canal. Comenta aí embaixo o que você achou do filme. Se você gostou ou não gostou. Entra lá no Facebook, curte a página do Facebook. Eu tô sempre postando notícias, coisas que eu vou descobrindo. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau.